Livro Além do Silêncio. Um romance sobre aprisionamento, coragem e libertação. Pastor e neuropsicanalista Jailton Silva de Oliveira. Dedicatória. À minha amada esposa, Mônica Regina Rodrigues de Oliveira, minha companheira, minha luz, minha paz. Este livro é para você, que me ensinou que o amor verdadeiro não machuca, não aprisiona, não silencia. Você me mostrou que amar é construir asas, não correntes. Com todo o meu amor, para sempre. Nota do autor: vamos além. Este livro nasce de uma necessidade urgente: falar sobre o que muitas pessoas vivem em silêncio. Ele é, ao mesmo tempo, um romance e um guia, uma história fictícia construída sobre bases reais, inspirada em tantos relatos que chegaram até mim ao longo dos anos. A personagem principal, Ana Luísa, não é uma pessoa só. Ela é muitas. É a mulher que você conhece, que talvez seja você mesma, que sorri por fora enquanto carrega uma guerra por dentro. Ela é a força que ainda não se reconhece como força. Ao longo dessas páginas, a ficção e a ciência caminham juntas. Cada capítulo é uma porta, para a compreensão, para a empatia, para a cura. Ao final, você encontrará não apenas a resolução de Ana Luísa, mas ferramentas reais, respaldadas pela psicanálise, pela terapia cognitiva e pela neurociência, para quem precisa de um caminho de saída. Se este livro chegar às mãos de alguém que está sofrendo, você não está sozinha. Existe um caminho, e ele começa com uma única e corajosa escolha: a de acreditar que você merece mais. O início de tudo era uma tarde de setembro quando Ana Luísa viu Ricardo pela primeira vez. Ele entrou pelo corredor da empresa onde ela trabalhava como designer gráfica com aquela segurança que parecia ocupar o espaço antes mesmo de seu corpo. Alto, bem vestido, perfume discreto mas marcante, um homem que sabia exatamente quem era, ou pelo menos sabia muito bem como parecer que sabia. Ana Luísa tinha 27 anos, um apartamento pequeno no bairro da Lapa, uma gata chamada Frida e um coração que, confessava às amigas, ainda acreditava em amor de verdade. Ela era o tipo de mulher que grifava frases em livros, que chorava em filmes sobre amizades e que mantinha um caderno de gratidão na gaveta da cabeceira. O primeiro encontro Ricardo era consultor externo contratado pela empresa para um projeto de rebranding. Durante 3 semanas, ele e Ana Luísa trabalharam lado a lado. Ele sempre chegava com um café para ela. Sempre perguntava sobre sua opinião primeiro. Sempre sorria daquele jeito, como se ela fosse a pessoa mais interessante na sala. Você tem um olhar diferente, ele disse numa tarde. Consegue ver coisas que os outros não veem. Ana Luísa guardou aquela frase. A repetiu para si mesma antes de dormir. Não sabia, ainda, que Ricardo era um estudioso dos seres humanos, não para amá-los, mas para usá-los. O namoro começou com flores entregues na recepção da empresa. Com mensagens de madrugada dizendo que não conseguia dormir pensando nela. Com jantares cuidadosamente escolhidos. Ricardo era o tipo de homem que sabia tudo o que uma mulher como Ana Luísa precisava ouvir, porque observava, catalogava, e então agia com precisão cirúrgica. A sedução do espelho. O primeiro ano foi de contos de fada. Ricardo parecia perfeito demais. Comprava presentes sem motivo. Planejava viagem surpresa. Apresentou Ana Luísa à sua família com orgulho, chamando-a de a mulher mais especial que já conheci. As amigas dela diziam: você encontrou um homem de verdade. Mas havia algo que Ana Luísa não conseguia nomear ainda. Uma leveza estranha naquele homem, como se ele nunca se permitisse ser visto de verdade. Quando ela perguntava sobre seus medos, ele desviava com piadas. Quando ela chorava, ele ficava desconfortável, mudava de assunto. O amor de Ricardo era grandioso, mas estranhamente vazio por dentro, como um palácio sem janelas. O encanto inicial, atenção excessiva, presentes constantes, palavras perfeitas, o chamado love bombing, técnica inconsciente do narcisista para capturar sua vítima antes que ela perceba a armadilha. A iludência afetiva antes de revelar seu verdadeiro rosto. O vazio por baixo. Por trás do charme, uma incapacidade de empatia genuína. O narcisista não ama o outro, ama o reflexo que o outro devolve. Ana Luísa era seu espelho favorito. A proposta 2 anos depois do primeiro encontro, Ricardo pediu Ana Luísa em casamento num restaurante cheio de amigos e família,
O anel era de brilhante. As rosas eram vermelhas. As câmeras registraram tudo. Ana Luísa chorou de felicidade, sem perceber que aquele momento também era uma performance, não para ela, mas para a plateia. Ela disse sim com todo o coração. A cerimônia foi 6 meses depois, num sítio em Mairiporã, com 100 convidados e um pôr do sol deslumbrante. A noiva estava radiante. O noivo, impecável. As fotos ficariam para sempre, congelando um instante que, ao ser contemplado mais tarde, pareceria pertencer a outro universo. Quando a máscara começou a rachar 3 anos. Esse foi o tempo que Ricardo manteve a máscara quase intacta. Com o casamento solidificado, com Ana Luísa em sua casa e dependente emocionalmente dele, as fissuras começaram a aparecer, primeiro pequenas, quase imperceptíveis, como trincas numa parede que parece sólida. A primeira vez que ele levantou a voz foi por causa de um jantar que, segundo ele, havia esfriado. Ana Luísa ficou paralisada. Nunca tinha visto aquele olhar antes, duro, distante, como se ela fosse um empecilho e não a mulher que ele dissera amar acima de tudo. Ele pediu desculpas na manhã seguinte com flores. Ela aceitou, aliviada. O ciclo havia começado. O controle silencioso, o controle de Ricardo era sofisticado, nunca grosseiro o suficiente para ser inequívoco, nunca sutil o suficiente para ser ignorado por alguém que olhasse de fora. Ele começou a comentar sobre as roupas de Ana Luísa. Essa blusa não te favorece. Depois sobre suas amigas. A Camila não é boa influência para você. Depois sobre sua família. Sua mãe interfere demais. Cada comentário vinha embalado em preocupação. Cada restrição era apresentada como cuidado. É porque eu te amo, Ana. Não quero que as pessoas te vejam assim. Ela foi, aos poucos, se afastando de quem amava, não por vontade própria, mas porque o custo emocional de manter essas relações havia se tornado alto demais. Discutir com Ricardo esgotava. Era mais fácil ceder. Isolamento social, afastamento gradual de amigas, família e colegas. Dependência emocional. Ana Luísa passou a orbitar em torno das necessidades de Ricardo. Erosão da identidade. Ela deixou de saber quem era fora daquele relacionamento. O narcisismo revelado. Ricardo precisava ser o centro. Sempre. Em festas, monopolizava conversas. Se alguém elogiava o trabalho de Ana Luísa, ele encontrava uma forma de redirecionar o crédito para si. Fui eu que a incentivei a aceitar esse projeto. Em casa, as opiniões dela eram descartadas com um sorriso condescendente. Você não entende disso, Ana. Deixa eu explicar. A vaidade de Ricardo era visível e constante. Horas em frente ao espelho. Roupas de grife que custavam o salário dela. Fotos nas redes sociais cuidadosamente produzidas, o casal perfeito, a vida perfeita. Mas ninguém via o que acontecia por trás das imagens. Ninguém sabia que, naquela mesma noite em que postou uma foto dos dois sorrindo no teatro, ele havia chegado em casa e jogado o jantar no lixo porque estava sem graça. O que é o transtorno de personalidade narcisista? Para entender o que Ana Luísa estava vivendo, é necessário pausar a narrativa por um momento e iluminar o fenômeno com o olhar da ciência. O transtorno de personalidade narcisista, TPN, é reconhecido pelo DSM-5 como um padrão pervasivo de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia, presente em variados contextos e manifestando-se desde o início da vida adulta. O narcisista não escolhe deliberadamente fazer mal. Em muitos dos casos, sua psique foi formada por feridas profundas na infância. Uma criança que nunca recebeu amor incondicional e aprendeu a construir uma persona grandiosa para sobreviver emocionalmente. Porém, essa compreensão não diminui o dano que causa nas pessoas ao seu redor. Grandiosidade, senso exagerado de importância própria, fantasias de sucesso ilimitado e poder sobre os outros. Falta de empatia, incapacidade ou recusa em reconhecer as emoções e necessidades do outro. Exploração interpessoal. Usa relacionamentos para satisfação própria, sem genuíno interesse no bem-estar alheio. Necessidade de admiração, demanda constante por elogios, reconhecimento e tratamento especial por parte dos outros. A primeira agressão aconteceu numa sexta-feira à noite. Ana Luísa havia chegado tarde do trabalho, um prazo apertado, uma cliente exigente. Ricardo estava em casa, impaciente. Ela tentou explicar. Ele não quis ouvir.
O que se seguiu foi uma explosão de palavras tão afiadas que ela fisicamente recuou. Você não presta. Nunca coloca essa casa em primeiro lugar. Não sei por que me casei com você. As palavras chegaram como estilhaços. Ana Luísa ficou paralisada na cozinha, com a bolsa ainda no ombro. Não havia grito alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Ricardo era calculista também nisso. A voz era dura, controlada, penetrante. Ela dormiu no sofá naquela noite. Chorou baixinho para não acordá-lo. E pensou, pela primeira vez, numa palavra que seu cérebro ainda se recusava a aceitar completamente: medo. O ciclo da violência, aquilo que veio depois foi, para Ana Luísa, mais confuso do que a própria agressão. No dia seguinte, Ricardo acordou diferente. Afetuoso, gentil, arrependido, ou assim parecia. Fez café da manhã, deixou uma mensagem de amor no espelho do banheiro com batom vermelho que encontrou na gaveta dela. Me perdoa, meu amor. Não serei assim mais. Ela perdoou. Como não perdoaria? Aquele era o Ricardo que ela havia amado. Aquele era o homem por quem havia dito sim. E assim o ciclo se instalou. Tensão, explosão, arrependimento, lua de mel, nova tensão. A psicóloga Lenore Walker descreveu esse padrão na década de 1970 como a roda da violência doméstica, e é exatamente assim que funciona, como uma roda que não para de girar. Acumulação de tensão, clima pesado, Ricardo irritado, Ana Luísa tenta apaziguar. Explosão, agressão verbal, humilhação, controle agressivo. Arrependimento, pedidos de desculpa, presentes, promessas de mudança. Lua de mel, período de afeto e calma, o Ricardo, bom, de volta. O pânico que ninguém via. Por fora, Ana Luísa continuava sendo a mulher de sempre, competente no trabalho, educada nas reuniões de família, sorridente nas fotos. Por dentro, seu sistema nervoso estava em colapso silencioso. Ela havia desenvolvido o que os clínicos chamam de hipervigilância, um estado constante de alerta, onde o corpo nunca descansa porque sempre espera o perigo. Ela dormia mal, acordava com o coração acelerado sem saber por quê. Tinha dificuldade de concentração no trabalho, às vezes olhava para a tela por minutos sem conseguir processar o que via. Seu apetite havia mudado. Havia semanas em que mal comia, outras em que comia compulsivamente enquanto assistia séries de madrugada porque não conseguia dormir. Os ataques de pânico começaram numa tarde comum, no metrô. O coração disparou sem aviso. As mãos formigaram. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer, sem nome, sem forma, mas absolutamente presente. Ela saiu pela próxima estação e ficou sentada num banco por 40 minutos, tremendo, sem saber o que havia acontecido. O que o trauma faz ao cérebro? A ciência explica o que Ana Luísa não conseguia nomear. Quando um ser humano vive sob ameaça constante, mesmo que essa ameaça seja emocional e não física, o sistema nervoso entra em modo de sobrevivência permanente. A amígdala, estrutura cerebral responsável pelo processamento do medo, fica cronicamente ativada. O cortisol e a adrenalina, hormônios do estresse, inundam o organismo repetidamente. Com o tempo, isso afeta o hipocampo, responsável pela memória e pelo aprendizado, o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio e tomada de decisões, e o sistema imunológico. Não é fraqueza, é biologia. A amígdala hiperativa processa qualquer estímulo como potencial ameaça. A vítima fica em estado de alerta constante, incapaz de relaxar mesmo em situações seguras. Hipocampo afetado. Trauma crônico reduz o volume do hipocampo, prejudicando memória e capacidade de contextualizar experiências, explicando flashbacks e dissociação. Córtex pré-frontal suprimido. O freio racional do cérebro fica menos ativo sob estresse crônico, dificultando a tomada de decisões, inclusive a decisão de sair do relacionamento. A terapia escondida foi a colega de trabalho Débora quem primeiro percebeu que algo estava errado. Não pelas palavras de Ana Luísa, ela havia aprendido a não falar, mas pelo jeito como ela verificava o celular a cada 15 minutos, pelo susto desproporcional quando alguém batia na porta da sala, pelo sorriso que não chegava aos olhos. Débora não fez perguntas. Apenas deixou um cartão em cima da mesa de Ana Luísa um dia. Pastor Jailton, neuropsicanalista. Escreveu embaixo com caneta. Ele me salvou.
Talvez te ajude também. Ana Luísa guardou o cartão dentro do forro da carteira por 3 semanas antes de ligar. A primeira consulta foi marcada para uma terça-feira de tarde, no horário em que Ricardo estaria numa reunião longa. Ela pagou em dinheiro, tirado de um troco que havia guardado ao longo de meses, para que não aparecesse na fatura do cartão compartilhado. Essa era a dimensão do controle em que vivia, ela precisava esconder a própria cura. A primeira sessão à sala da doutora Fernanda era pequena e aconchegante, com uma planta no canto e uma luz amarelada que parecia projetada especificamente para fazer as pessoas se sentirem seguras. Ana Luísa sentou no sofá e olhou para a psicóloga sem saber por onde começar. Pode começar por onde quiser, disse a doutora Fernanda, ou pode não começar hoje. Às vezes é suficiente apenas estar aqui. Ana Luísa ficou em silêncio por quase 5 minutos. Depois disse, quase em sussurro: eu acho que tenho medo do meu marido. E não consigo entender por que continuo aqui. E então, com um choro que parecia ter estado represado por anos, começou a contar. Às vezes o trauma não chega com um estrondo. Ele chega silencioso, como água que vai corroendo a pedra. E um dia você olha para si mesma e não reconhece mais quem está ali. Doutora Fernanda Matos, personagem fictícia. Por que é tão difícil sair? Uma das perguntas mais mal compreendidas sobre violência doméstica é: por que ela não simplesmente vai embora? A pergunta, embora compreensível, revela uma ignorância sobre os mecanismos psicológicos e sociais que aprisionam as vítimas. Sair não é simples. Sair pode ser o momento mais perigoso. A psicanálise nos oferece ferramentas valiosas para compreender esse aprisionamento. Freud descreveu como o ego, sob pressão constante, desenvolve mecanismos de defesa, entre eles a negação e a racionalização. A vítima muitas vezes sabe, em algum nível profundo, o que está acontecendo, mas a mente cria narrativas protetoras para suportar a realidade. Vínculo traumático, trauma bonding, o ciclo de abuso e afeto cria uma ligação química e emocional poderosa. O cérebro libera dopamina nos momentos de reconciliação, criando dependência similar à de uma substância. Indefensão aprendida após tentativas fracassadas de mudança, a vítima aprende que suas ações não têm impacto, e para de tentar. O psicólogo Martin Seligman chamou isso de desamparo aprendido. Medo real e concreto. Estudos indicam que o momento mais perigoso para uma vítima é quando ela tenta sair. O instinto de sobrevivência, muitas vezes, é o que a mantém no lugar, não a falta de coragem. Meses de terapia às escondidas. Durante 8 meses, Ana Luísa frequentou as sessões com a doutora Fernanda toda terça-feira. Ela havia criado um sistema. Saía do trabalho mais cedo, alegando compromisso com a escola de inglês, uma mentira pequena que sustentava uma verdade enorme. Pagava em dinheiro. Apagava o histórico de chamadas. Nas sessões, ela foi reconstruindo, peça por peça, a narrativa que havia sido desfeita. A doutora Fernanda trabalhava com uma abordagem integrativa, combinando elementos da psicanálise com técnicas da terapia cognitivo-comportamental, TCC, e da abordagem focada no trauma. Ela ajudava Ana Luísa a nomear o que sentia, a entender de onde vinham suas reações, a separar o que era sua voz interna do que era a voz que Ricardo havia implantado. Você passou tanto tempo tentando não irritá-lo que esqueceu o que te satisfaz, disse a doutora Fernanda numa sessão. Quando foi a última vez que você fez algo só porque queria, sem calcular como ele reagiria? Ana Luísa ficou em silêncio por longo tempo antes de responder. Não me lembro. Abordagens terapêuticas para vítimas de abuso narcisista. O tratamento de pessoas que viverão sob abuso narcisista requer uma abordagem cuidadosa e especializada. A cura não é linear. Há avanços, recaídas, momentos de dúvida. O terapeuta precisa criar um espaço de segurança absoluta antes que qualquer trabalho profundo possa acontecer. Terapia focada no trauma, TFT, trabalha com memórias traumáticas de forma estruturada, permitindo o reprocessamento sem revitimização. Utiliza técnicas como EMDR, de sensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. Terapia cognitivo-comportamental identifica e reestrutura crenças distorcidas. Mereço esse tratamento, não sou capaz de viver sozinha, que mantém a vítima presa ao ciclo abusivo.
Terapia psicanalítica explora as raízes inconscientes da vulnerabilidade ao abuso, muitas vezes conectadas a padrões familiares na infância, e fortalece o ego para escolhas mais saudáveis. A abordagem somática trabalha com o corpo como arquivo do trauma. Técnicas de regulação do sistema nervoso, respiração, movimento consciente, que ajudam a restaurar a sensação de segurança interna. O dia em que ela decidiu o episódio que quebrou o último fio de hesitação de Ana Luísa foi uma noite de março, quando Ricardo, irritado com um negócio que havia dado errado, chegou em casa e destruiu a estante do escritório, a estante onde ela guardava seus livros favoritos, suas revistas de design, a foto emoldurada de sua formatura. Não levantou a mão nela. Mas o olhar que ele deu antes de sair da sala disse, sem palavras, que aquele poderia ter sido ela. Ana Luísa ficou de pé no corredor por um longo tempo, olhando para os livros espalhados no chão. E algo em seu interior, um fio de autopreservação que havia sobrevivido a tudo, disse com absoluta clareza, não mais. Ela não sabia como, não sabia quando, mas sabia que precisava sair daquela casa antes que alguma coisa irreparável acontecesse. Na terça-feira seguinte, ela entrou no consultório da doutora Fernanda com um olhar diferente. Eu sei que preciso ir, disse, antes mesmo de se sentar. Me ajuda a encontrar o caminho. Como planejar a saída com segurança? A doutora Fernanda sabia que a decisão de sair era o começo, não o fim. A fase de planejamento era crucial e precisava ser feita com extremo cuidado. A segurança de Ana Luísa dependia de cada detalhe. Primeiro, documentação segura. Reunir documentos pessoais. RG, CPF, certidão de casamento, carteira de trabalho, e guardá-los em local seguro fora de casa, na casa de uma amiga de confiança ou num cofre. Segundo, rede de apoio. Identificar pessoas de confiança que possam ajudar. Uma amiga, um familiar, Débora. Avisar ao menos uma pessoa sobre a situação real. Terceiro, reserva financeira. Guardar pequenas quantias em dinheiro ao longo do tempo, numa conta separada que o agressor não conhece, se possível. Quarto, plano de saída. Definir onde ir no primeiro momento, como ir, transporte, o que levar e o que comunicar, e para quem comunicar, no momento da saída. Quinto, suporte legal. Contatar a Delegacia da Mulher, a Central de Atendimento à Mulher, 180, ou um advogado especializado antes de sair, para conhecer os direitos e possibilidades legais. A ligação para o 180. Foi numa tarde de quarta-feira, com Ricardo numa viagem de negócios de 2 dias, que Ana Luísa discou o número pela primeira vez. Ela havia anotado num papel, Central de Atendimento à Mulher, 180. Ficou com o papel na mão por 15 minutos antes de discar. A atendente tinha uma voz calma e competente. Perguntou se ela estava segura. Perguntou se havia filhos envolvidos. Explicou sobre a Lei Maria da Penha, sobre a medida protetiva de urgência, sobre os direitos que Ana Luísa tinha e que ela, durante anos, havia acreditado não ter. Cada informação chegava como um lampejo de luz numa sala escura. Você não precisa ter marcas no corpo para ser vítima de violência doméstica, disse a atendente. Violência psicológica, moral e patrimonial também são crimes. Ana Luísa escreveu isso num papel. Dobrou o papel e colocou dentro da Bíblia que ficava na gaveta do quarto, o lugar onde sabia que Ricardo nunca olharia. A Lei Maria da Penha. O que você precisa saber? A Lei 11.340, 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, é um dos marcos mais importantes na proteção de mulheres em situação de violência doméstica no Brasil. Ela define 5 tipos de violência doméstica e estabelece mecanismos concretos de proteção. Violência física: qualquer ação que ofenda a integridade corporal. Violência psicológica: danos emocionais, diminuição da autoestima, controle e vigilância. Violência patrimonial: controle de recursos financeiros, destruição de bens. Violência moral: calúnia, difamação, injúria. Violência sexual: qualquer conduta sexual não consentida. Medida protetiva de urgência: pode ser solicitada à Delegacia da Mulher ou ao Ministério Público. Em até 48 horas, o juiz pode proibir o agressor de se aproximar da vítima, afastá-lo do lar e suspender visitas a filhos.
Débora sabe com o encorajamento da doutora Fernanda, Ana Luísa finalmente contou para Débora. Sentaram-se num café perto do trabalho numa sexta-feira de tarde, e Ana Luísa falou, primeiro em voz baixa, depois com mais firmeza, sobre o que havia vivido nos últimos anos. Sobre os olhares, sobre as palavras, sobre os livros espalhados no chão. Débora não interrompeu. Não disse, mas ele parecia tão legal, nem, tenho certeza que ele te ama. Apenas ouviu, com as mãos cruzadas sobre a mesa e os olhos atentos. Quando Ana Luísa terminou, Débora disse apenas: o que você precisa que eu faça? Aquela frase simples, desprovida de julgamento, plena de presença, foi uma das coisas mais terapêuticas que Ana Luísa havia experimentado fora do consultório. Ter alguém ao lado que acreditava nela, sem questionar, sem minimizar. Ela chorou de alívio. Pela primeira vez em anos, sentiu que não estava sozinha. A Delegacia da Mulher. A doutora Fernanda acompanhou Ana Luísa pessoalmente na manhã em que ela foi à Delegacia de Defesa da Mulher registrar o boletim de ocorrência. Elas chegaram cedo, quando o movimento ainda era pequeno. Ana Luísa havia dormido pouco na noite anterior, havia ficado horas imaginando o que Ricardo faria quando soubesse, o que a família dele diria, se alguém acreditaria nela. A delegada que a atendeu era uma mulher de uns 40 anos, cabelos curtos, olhar direto. Ouviu Ana Luísa com atenção profissional e sem pressa. Ao final, disse: você está fazendo a coisa certa. E nós vamos te proteger. Ana Luísa precisou de um momento para deixar aquelas palavras pousarem nela. O boletim de ocorrência foi registrado. A solicitação de medida protetiva foi encaminhada ao Ministério Público. Em 48 horas, um juiz assinou a ordem determinando que Ricardo se afastasse do lar conjugal e mantivesse distância mínima de 500 metros de Ana Luísa. A noite da saída eles haviam planejado para uma quinta-feira. Ricardo tinha um evento corporativo à noite, ele raramente cancelava eventos corporativos. A irmã de Ana Luísa, Patrícia, havia chegado de São José do Rio Preto na tarde anterior, sob o pretexto de uma visita de rotina. Débora esperava no carro na rua. Ana Luísa tinha uma mala preparada há 2 semanas, escondida no fundo do armário de roupas de inverno. Documentos, fotos que não queria perder, medicamentos, as cartas que sua mãe lhe escrevera antes de falecer. Itens essenciais. O resto era coisa. Quando fechou a porta do apartamento pela última vez, ficou parada por um segundo no corredor. 5 anos naquele endereço. Uma vida inteira de tentativas. Ela olhou para a porta, e foi embora. Desceu as escadas em vez de esperar o elevador, porque precisava de cada segundo para ter certeza de que suas pernas continuariam andando. Entraram no carro de Débora. Débora disse: vai ficar tudo bem. E desta vez, pela primeira vez, Ana Luísa acreditou. O luto do relacionamento abusivo. Uma das partes menos compreendidas do processo de recuperação é o luto. As pessoas ao redor de Ana Luísa esperavam que ela estivesse celebrando. E havia celebração, sim. Mas havia também uma tristeza profunda e legítima, pelo casamento que ela havia desejado, pelo homem que Ricardo havia parecido ser no começo, pelo tempo que se foi, pela versão de si mesma que havia sido erodida. A psicanálise entende o luto como um processo necessário e inevitável diante de toda perda significativa. Freud, em Luto e Melancolia, 1917, distinguiu o luto saudável, que reconhece a perda e gradualmente a integra, da melancolia, onde a perda não processada se volta contra o ego. O trabalho terapêutico precisava acompanhar esse processo com cuidado e paciência. Negação e choque. Dificuldade de aceitar que o relacionamento foi de fato abusivo. Barganha. E se eu tivesse feito diferente? Questionar o passado. Aceitação e integração. Compreender o vivido como parte da história, não como destino. 1. Negação e choque. Dificuldade de aceitar que o relacionamento realmente foi abusivo. 2. Raiva. Emoção necessária e saudável. Reconhecer a injustiça sofrida. 3. Barganha. E se eu tivesse feito diferente? Questionar o passado. 4. Tristeza. Sentir a perda real de sonhos e tempo. 5. Aceitação e integração. Compreender o vivido como parte da história, não como destino. Reconstruindo de dentro para fora. As sessões com a doutora
Fernanda continuaram, agora sem segredo, sem contas deletadas, sem relógios nervosamente verificados. Ana Luísa chegava ao consultório às terças-feiras e ficava os 50 minutos inteiros, sem pressa. Havia algo terapêutico já nisso, o luxo de ter tempo que pertencia só a ela. O trabalho terapêutico desta fase era diferente. Antes, tratava da sobrevivência imediata. Agora tratava da identidade. Quem era Ana Luísa quando não estava tentando não irritar Ricardo? O que ela gostava? O que a fazia rir? Quais eram seus valores? Não os valores que Ricardo havia aprovado, mas os dela mesmos. Ela voltou a desenhar. Havia parado há 3 anos porque Ricardo dissera, num comentário casual, que era infantil demais para uma mulher casada. Comprou lápis de cor numa papelaria e passou uma tarde inteira desenhando flores no caderno. Chorou durante quase toda aquela tarde, não de tristeza, mas de algo que só depois conseguiu nomear: gratidão pela própria sobrevivência. A neuroplasticidade da cura. A neurociência traz uma mensagem de esperança fundamental: o cérebro muda. A neuroplasticidade, a capacidade do sistema nervoso de reorganizar suas conexões em resposta a novas experiências, significa que o trauma não é uma sentença permanente. Com o suporte adequado, o cérebro pode literalmente se reconectar em padrões mais saudáveis. Estudos com técnicas de neuroimagem demonstram que a psicoterapia produz mudanças mensuráveis na atividade cerebral. Após tratamento bem-sucedido de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, a atividade da amígdala reduz, o córtex pré-frontal retoma sua função regulatória, e o hipocampo, cujo volume pode ser afetado pelo estresse crônico, demonstra sinais de recuperação. 68%. Eficácia da TCC. Porcentagem de pacientes com TEPT que apresentam melhora significativa após TCC focada em trauma: 80%. EMDR. Taxa de redução de sintomas com EMDR em casos de trauma de relacionamento abusivo: 12 semanas. Tempo médio para início de melhoras perceptíveis com tratamento adequado e consistente. O depoimento no processo. O processo judicial havia avançado. O advogado de Ana Luísa, indicado pela Delegacia da Mulher e cujo atendimento inicial foi gratuito por meio da Defensoria Pública, havia movido ação de divórcio com partilha de bens e solicitado indenização por danos morais decorrentes da violência psicológica documentada. O dia do depoimento foi difícil. Ana Luísa sentou-se na sala de audiências com a coluna reta, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, e respondeu cada pergunta com clareza. Havia praticado com a doutora Fernanda, não para construir uma narrativa, mas para conseguir relatar a sua verdade sem dissociar, sem entrar em colapso emocional diante da presença de Ricardo. Ricardo estava do outro lado da sala. Tentou o olhar que sempre a havia paralisado. Desta vez, Ana Luísa não desviou. Olhou de volta por um segundo, não com raiva, mas com a serenidade de quem finalmente sabe quem é, e então voltou a olhar para a juíza. Ricardo havia perdido o seu espelho favorito. E Ana Luísa havia encontrado o dela. O grupo de apoio à doutora Fernanda sugeriu, após 6 meses de terapia individual, que Ana Luísa considerasse participar de um grupo de apoio para mulheres sobreviventes de abuso. Ana Luísa hesitou. A ideia de compartilhar sua história com desconhecidas era assustadora. O grupo se reunia às quintas-feiras numa sala emprestada por uma paróquia do bairro. Havia mulheres de idades diferentes, histórias diferentes, mas com um fio condutor comum. Todas haviam sobrevivido a algo que havia tentado, de formas variadas, apagar quem elas eram. O grupo era facilitado por uma assistente social chamada Cleide, uma mulher de presença calma e fala precisa. Na primeira reunião, Ana Luísa não falou. Apenas ouviu. Mas ouvir foi suficiente, porque em cada história ela reconhecia fragmentos da sua, e isso quebrava o isolamento que o abuso havia construído. Não estava louca. Não estava exagerando. Não estava sozinha. Aquelas mulheres entendiam de um jeito que poucos do lado de fora conseguiam. O protocolo de cuidado integral. O caso de Ana Luísa seguiu um protocolo que a doutora Fernanda havia refinado ao longo de anos de trabalho com vítimas de violência doméstica. Este protocolo, inspirado nas melhores evidências disponíveis na literatura clínica,
pode servir como guia para profissionais de saúde mental que atendem casos semelhantes. Fase 1. Segurança e estabilização. Antes de qualquer trabalho de processamento traumático, a vítima precisa estar fisicamente segura e ter estabilidade emocional mínima. Técnicas de regulação do sistema nervoso, psicoeducação sobre abuso e construção de rede de suporte. Fase 2. Processamento do trauma com base segura e estabelecida, trabalho de reprocessamento das memórias traumáticas. EMDR, técnicas narrativas e exploração psicanalítica das raízes da vulnerabilidade. Fase 3. Consolidação e crescimento. Reconstrução da identidade, fortalecimento do ego, desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e integração do vivido na narrativa de vida de forma significativa. 1 ano depois. 1 ano após a saída do apartamento, Ana Luísa estava em pé diante de um escritório novo. Ela e Débora haviam decidido abrir juntas um estúdio de design. Pequeno, num bairro perto do metrô, com plantas na janela e uma impressora que ainda dava mais problema do que resultado. Mas era delas. Ela havia retomado o contato com antigas amigas que havia se afastado nos anos com Ricardo. Algumas a receberam com abraços longos e sem perguntas. Outras fizeram perguntas que magoaram um pouco, mas ela havia aprendido, na terapia, que as pessoas reagem ao que não entendem com curiosidade às vezes descuidada. Ela respondia o que conseguia e protegia o que ainda estava frágil. O divórcio havia sido finalizado 3 meses antes. A partilha de bens havia sido justa, graças à assessoria legal. A medida protetiva estava ativa. Ricardo havia tentado o contato 2 vezes, mensagens que a advogada havia encaminhado ao juízo como descumprimento. Ana Luísa não havia respondido. A sessão de encerramento, a última sessão oficial com a doutora Fernanda, não porque o trabalho havia terminado completamente, mas porque haviam chegado a um ponto de conclusão natural de uma fase, foi numa tarde de outubro com chuva fina lá fora. Ana Luísa chegou com um buquê de flores do campo, o tipo que a doutora Fernanda havia mencionado uma vez que amava. "Como você está?" perguntou a doutora Fernanda, no início da sessão, como sempre. E desta vez a resposta de Ana Luísa foi diferente de todas as respostas que havia dado antes. "Estou bem, não bem como em, estou sobrevivendo. Estou bem como em, estou aqui, e isso é suficiente, e às vezes é até bom." Elas conversaram sobre o caminho percorrido. Sobre quem Ana Luísa era agora em comparação a quem havia entrado naquela sala pela primeira vez, tremendo, pagando em dinheiro, com medo de que o marido descobrisse. "O que mudou mais em você?" perguntou a doutora Fernanda. Ana Luísa pensou por um momento. "Parei de pedir desculpa por existir", disse. A carta para si mesma. Como exercício final de terapia, a doutora Fernanda pediu que Ana Luísa escrevesse uma carta para a versão de si mesma que havia chegado ao consultório pela primeira vez, assustada, escondendo o dinheiro, apagando o histórico de chamadas. "Querida Ana Luísa, você sobreviveu a algo que tentou apagar quem você é, e você está aqui. Isso é extraordinário, mesmo que ainda não pareça ser. Você não é louca. Você não exagerou. O que você sentiu era real, e o que você viveu tinha nome: violência. Não culpa sua. Haverão dias difíceis ainda. Dias em que você vai sentir falta não dele, mas da ideia que você tinha de vocês dois. Vai sentir culpa sem razão. Vai duvidar de si mesma em momentos inesperados. Deixa, faz parte. Mas você também vai ter dias em que vai desenhar flores e rir sozinha. Vai ter manhãs em que o silêncio vai cheirar a paz. Vai ter noites em que você vai dormir sem calcular nada. Você merecia isso desde sempre. Com amor, Ana Luísa, a que sobreviveu. Para quem está vivendo isso agora, se você chegou até aqui reconhecendo algo da sua própria história nas páginas deste livro, este capítulo foi escrito para você. Não para a Ana Luísa fictícia, para você, real, que está lendo isto agora, talvez com o coração acelerado, talvez com o celular escondido, talvez esperando que ninguém veja.
Primeiro, você não está sozinha. O que você está sentindo é real e tem nome. E existe saída, mesmo que agora pareça impossível de enxergar. Reconheça dar nome ao que está acontecendo é o primeiro ato de resistência. Violência psicológica, controle, humilhação, são formas de abuso reconhecidas pela lei brasileira. Conecte-se com alguém de confiança, uma amiga, uma familiar, uma colega. Você não precisa contar tudo de uma vez, mas precisa de pelo menos uma pessoa que saiba. Busque ajuda profissional. Um psicólogo especializado em trauma e violência doméstica pode ser o seu ponto de apoio mais importante. O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, oferecem atendimento gratuito. Ligue para o 180. A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. É gratuita, sigilosa e pode oferecer orientação e encaminhamento para serviços de proteção. Ricardo 2 anos depois a história de Ana Luísa termina com ela. Mas é justo, por completude, mencionar o que a doutora Fernanda sabia, e que a ciência confirma, sobre homens como Ricardo. O narcisismo patológico, quando não tratado, não desaparece. Ricardo não havia virado a página e se tornado um homem melhor após a separação. Ele havia, como era previsível, encontrado uma nova vítima em relativamente pouco tempo. Isso não é dito para condenar Ricardo, nenhum ser humano nasce pronto para fazer o mal. O narcisismo grave é, em grande parte, uma resposta de sobrevivência a feridas precoces e profundas. Ele merecia, também, ajuda especializada. Mas essa ajuda só é possível quando o indivíduo a reconhece como necessária e a busca voluntariamente. Ricardo nunca havia chegado a esse ponto. A possibilidade de tratamento para o agressor existe, e merece ser mencionada, não como condicionalidade para a saída da vítima, mas como informação. O transtorno de personalidade narcisista responde a formas específicas de psicoterapia de longa duração, como a terapia focada nos esquemas. Mas a decisão de buscar esse tratamento precisa vir de dentro. Nenhuma vítima pode ou deve ser responsável pela cura do agressor. Ana Luísa, 3 anos depois o estúdio de design havia crescido. Tinham agora 4 funcionários, 2 designers, uma estagiária e um rapaz que cuidava das redes sociais e que tinha o dom de transformar qualquer projeto em algo visualmente surpreendente. Ana Luísa e Débora comemoraram o 2º aniversário da empresa com uma festa modesta no próprio estúdio, com brigadeiro e uma playlist que Ana Luísa havia feito ela mesma, cheia de músicas que Ricardo havia dito que eram barulho. Ela havia retomado a terapia em sessões mensais de manutenção com a doutora Fernanda, não porque estava em crise, mas porque havia aprendido que cuidar da saúde mental era um ato de respeito próprio, não de fraqueza. Havia também começado a colaborar como voluntária em grupos de apoio para mulheres, não como terapeuta, mas como testemunha. Como alguém que havia estado do outro lado e sobrevivido para contar. Havia um namorado, um arquiteto de cabelos grisalhos que gostava de filmes lentos e que, na primeira discussão entre eles, havia dito com calma: "Pode discordar de mim, Ana. Tenho interesse na sua opinião." Ela havia ficado em silêncio por um momento, surpresa com algo que parecia tão simples e era, para ela, revolucionário. Depois disse: "Pode ser que a gente discorde muito então." Ele sorriu. "Ótimo", disse. "Vou aprender muito." O que este livro quer dizer ao mundo? A história de Ana Luísa é ficção construída sobre verdades. Ela é a mulher que há milhões no Brasil que acorda todas as manhãs calculando como não irritar alguém. Que esconde o próprio sofrimento atrás de sorrisos funcionais. Que foi convencida, ao longo de anos, de que merecia o que recebia. Este livro quer dizer, em voz alta, sem rodeios, que não
Nenhuma mulher merece ser controlada, humilhada, isolada ou destruída emocionalmente por alguém que alega amá-la. Amor não controla. Amor não apaga. Amor não tem medo do brilho do outro. E quer dizer também que existe saída. Que o cérebro cura. Que a identidade, mesmo quando erodida ao ponto da irreconhecibilidade, pode ser reconstruída. Que há profissionais dedicados, leis que protegem, redes de apoio que acolhem. Que o primeiro passo não precisa ser enorme, às vezes é apenas guardar um número de telefone. Às vezes é apenas dizer, pela primeira vez, numa sala pequena com luz amarelada: eu acho que tenho medo do meu marido. Agradecimentos. Este livro não existiria sem as vozes que o alimentaram, vozes que muitas vezes foram forçadas ao silêncio e que escolheram, com extraordinária coragem, falar. A elas, meu respeito mais profundo. A Mônica Regina Rodrigues de Oliveira, minha esposa, meu amor, minha âncora, você me ensinou o que significa ser visto com gentileza. Cada linha deste livro carrega algo de você. As profissionais de saúde mental que dedicam suas vidas a reconstruir outras, psicólogas, psicanalistas, assistentes sociais, terapeutas. Vocês fazem um trabalho que o mundo frequentemente não enxerga, mas que muda vidas de formas silenciosas e duradouras. As mulheres que um dia ligaram para o 180 com mãos tremendo. As que se sentaram pela primeira vez num consultório escondendo a carteira de crédito. As que saíram com uma mala pequena numa noite de quinta-feira e não olharam para trás. As que ainda estão planejando a saída. Este livro é um abraço em vocês. E a você, leitor ou leitora, que chegou até aqui com paciência e abertura, obrigado. Que estas páginas tenham plantado algo. Uma semente de reconhecimento, de empatia, de esperança. Que o que Ana Luísa aprendeu, que a cura é possível, que a identidade sobrevive, que amor de verdade não machuca, ressoe na sua própria história, de onde quer que você esteja.